Sejam muito bem-vindos ao PB Desporto. Neste vídeo iremos destacar o retorno do futebol no Brasil. Jorge Moraes traz mais informações. Antônio Manuel Góes e uma análise do Flamengo de títulos, trapalhadas e soberba de seus dirigentes. Aqui em Portugal, irei destacar uma das melhores equipes do futebol, Clube do Porto. Mas antes de ir até Maceió, Alagoas com Jorge Moraes, pedindo aos amigos que se inscrevam no canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos, né? Aquela ajuda para o canal. Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, como anda essa movimentação pelo retorno do futebol no Brasil? Olá, Júnior, forte abraço, estamos aqui voltando ao PB Desporto. Apesar dessa vontade toda, né, aqui dos clubes do futebol do Nordeste do Brasil para a volta do futebol, pelo menos até agora, nenhum estado aqui do Nordeste confirmou que os campeonatos estaduais estarão de retorno, até porque os decretos dos governos estaduais e municipais ainda não permitem essa volta do futebol. Aqui no Brasil, pelo menos até o momento, só o Rio de Janeiro, que já está até na fase final da temporada do estadual, com a volta do futebol e agora com a decisão entre Flamengo e Fluminense. Mas em todo o Brasil ainda não há uma liberdade, vamos dizer assim, para que os clubes possam retornar com tranquilidade, até porque muitos estudos ainda continuam sendo feitos pela área de saúde, que vive realmente uma preocupação muito grande. Libera ou não libera o futebol? Tem estado aqui no Nordeste do Brasil que ainda os treinamentos presenciais ainda não foram autorizados. Imagine para a prática do futebol. Por exemplo, em Pernambuco há o interesse de voltar com o campeonato estadual. Tem até data programada. A Paraíba também tem data programada, mas até agora sem a autorização das autoridades da área de saúde, que vão decidir pela volta ou não do futebol. Em outros estados até já não se tem mais a competição, já está tudo cancelado e somente devendo retornar no ano que vem, deixando o segundo semestre do ano de 2020 para a prática do futebol com relação às competições nacionais, que já foram autorizadas, com as suas datas já escolhidas, definidas pela Confederação Brasileira de Futebol. É complicado. Apesar dessa flexibilização pleiteada por todos, inclusive pelo povo do futebol, ainda não há uma definição com relação à volta dos campeonatos estaduais aqui no Nordeste do Brasil. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Ok, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Vamos até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes faz uma análise do Flamengo de títulos, um baita time, mas ao mesmo tempo com muitas trapalhadas e soberba de seus dirigentes, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Apesar da expressiva pauta para abordagem nestes minutos aqui no canal, cabe-me mais uma vez falar do Flamengo. Para além do timaço comandado por Jorge Jesus, que afora o Mundial ganhou tudo, inclusive no começo deste 2020, e do bem ajustado suporte administrativo de sua gestão, esbarramos em graves questões de fundo que podem complicar o clube rubro-negro. De repente, confirma-se o indesejável, que acima da ética, princípio elementar da vida em sociedade, o Flamengo, sob doses cavalares de suposta autossuficiência, irmã gêmea da soberba, derrapa em malfeitos que atingem de saída seus milhões de torcedores, maior patrimônio de qualquer organização pretensamente popular. Com seu vice de finanças online, por exemplo, por residir nos Estados Unidos, e o presidente e empresário da área de petróleo e gás, especulado para a função governamental do Ministério de Minas e Energia,
Conquanto negue a intenção de assumi-lo, o Flamengo não dispõe de uma gestão totalmente, como diríamos, ao vivo e em cores, sob a justificativa de ser esse o jeito dito ultramoderno de administrar. Ocorre que a ordem na Gávea é prioritariamente sempre fazer dinheiro, mas minimizar sem cerimônia custos sociais, com base na premissa neoliberal aplicada ao esporte, cujo efeito corrosivo em outras atividades humanas tem gerado contingentes de excluídos no cada vez mais suculento bolo da economia planetária. Dirão, todavia, da arquibancada que o principal é um time tático e tecnicamente encantador, a produzir vitórias e conquistar troféus, como aliás o Flamengo tem feito desde o ano passado. Entretanto, com uma roupagem, digamos, futurista, com arcabouço tecnológico de última geração, Landim e companhia, com algumas exceções, agem como se fossem os inventores da pólvora e da bússola, como se antes de sua governança home office, nomes fora os conhecidos picaretas que por décadas afundaram o clube, o Flamengo fosse historicamente um solo árido, sem cabeças pensantes. Ao debochar de uma proposta de 18 milhões de reais da TV Globo para a transmissão de seus jogos do ex-charmoso e hoje patético Campeonato Carioca, o Flamengo viajou na fantasia da internet, ainda um privilégio de menos da metade de nossa população, principalmente da maioria de seus adeptos que integram bolsões de excluídos dos avanços tecnológicos. Sem falar que Landim e companhia escamoteiam acerto de contas com os familiares dos adolescentes da base, tragados pelo incêndio no Ninho do Urubu. Quem sabe se esse lado enviesado do Flamengo não acabará implicando, como insiste por aí a imprensa lusa, a volta antecipada do treinador Jorge Jesus a Portugal, Antônio Júnior. Ok, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Neste vídeo iremos destacar agora uma das melhores equipas do futebol mundial. Uma das equipas que os adeptos, os torcedores do Futebol Clube do Porto jamais irão esquecer. 3 anos maravilhosos, daqueles que você vai guardar sempre na memória, que o adepto portista vai ter sempre em mente. De 2002 a 2004, comandado pelo grande José Mourinho, campeoníssimo José Mourinho, o Futebol Clube do Porto obteve glórias que ficarão para sempre na história do clube. Citando aqui essas conquistas, o Campeonato Mundial Interclubes 2004, campeão da Champions, a Liga dos Campeões, a Champions League, temporada 2003-2004, campeão da Copa UEFA, temporada 2002-2003, bicampeão português, temporadas 2002-2003 e 2003-2004, campeão da Copa de Portugal, temporada 2002-2003 e bicampeão da Supercopa de Portugal, temporada 2003-2004. Um plantel maravilhoso, com nomes como Vitor Bahia no gol, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Costinha, Helder Postiga, Maniche, os brasileiros, Deco, naturalizado português, Diego, Carlos Alberto, Luiz Fabiano, enfim, um elenco, um plantel para jamais o adepto portista esquecer. Futebol Clube do Porto, uma das melhores equipas, sem dúvida alguma, do futebol mundial. Temporadas 2002, 2003, 2004, os anos, 2002, 2003 e 2004. O PB Desporto fica por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima!